Uma linda, maravilhosa, verdejante noite de terça-feira, dia 1º de dezembro, iniciando o final do ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou Bruno Munhoz de Sá, terapeuta holístico, professor de física, instrutor de cursos de autoconhecimento e formação terapêutica, benzedor, e trabalho junto com o Evandro no grupo espiritualista apométrico Filhos de Aruanda. Nós temos esse projeto de levar alguns dos nossos entendimentos a todos e compartilhar esses saberes tão importantes, tanto nosso quanto de vocês e de vocês para conosco, para que possamos crescermos todos em unidade. Lembrando, a palavra unidade aqui não significa um, mas a completude de toda a existência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre compaixão. Nós estamos finalizando um processo de transição de eras. A gente ainda está entre a era anterior e a nova era, a tão pronunciada era de Aquário, ou então, como se vocês preferirem, a era de ouro ou a era do coração. E essa era, ela é a era do despertar das virtudes do coração. E uma das virtudes do coração que nós temos que estar bastante atentos é a virtude da compaixão. Sejam bem-vindas, Marisa, seja bem-vinda, Gislane. Estou extremamente feliz que cada um de vocês estejam conosco nesta noite. Então, se a gente está passando por uma nova era e a gente está nesse período de transição, e todo período de transição ele é um período em que a gente vive valores da era anterior e valores da nova era. É um período bastante complicado, até mesmo dentro da matemática. Tudo aquilo que é colocado na que a gente chama de região de fronteira é uma região que é difícil de descrever matematicamente. E aqui a gente está passando por esse processo, um processo de transição. E o que é essa transição? É a gente fazer esses despertares desses momentos do coração. Seja bem-vindo, Gustavo. E esses momentos do coração, essas virtudes do coração são as nossas âncoras para a gente fluir dentro dessa nova era. Então a gente já começa essa transição. Essa transição, para ser muito sincero, ela começa em 2010. 2010 é como se a gente sentasse no anfiteatro, fosse o momento da gente sentar no anfiteatro. 2011, aquele negócio do 11, foi o primeiro toque do sino do teatro para a gente se preparar. 2012 também. Bem-vinda, Adriana. E daí foi só uma sucessão e finalmente a ópera começa a tocar esse ano de 2020. Então vamos entender um pouquinho essa questão das virtudes do coração e essa nova era, e por que a compaixão é o combustível para ir para a nova era. Nós estamos saindo de uma era em que os valores são valores voltados ao prazer pessoal, ao poder intelectual e às disputas de poder. Essa é a nossa era, do qual o individualismo ele impera. Lembrando que esse individualismo está centrado no ego. E o ego ele é está conectado ao terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra da mente. E para todos os efeitos está tudo correto. Se a gente vem subindo de um estado primitivo, um estado de uma busca de um conforto e prazer, um estado de conhecimento e busca pelo poder, que são basicamente os 3 primeiros chakras, ter uma sociedade que, apesar de ser um pouco irônico isso, uma sociedade individualista, porque se a sociedade não devia ser individualista, devia ser coletivista. Ter esses valores mais individualizados está correto, dentro desse entendimento do ego. Porque o ego ele é o nosso mecanismo
de sobrevivência social, ou seja, ele vai preservar a minha personalidade social. É esse o motivo pelo qual nós temos um ego, para a preservação da nossa personalidade social. E ele, obviamente, é egoísta, ou seja, voltado para ele mesmo. E você tem uma sociedade e todo um planeta dentro desses valores egóicos, ou seja, voltados para si mesmo. Só que a nova era, esse novo pensar, esse novo agir, ele não é mais voltado no indivíduo. Ele entende o indivíduo pelo coletivo. Então o indivíduo, ele é um ser pleno, do qual ele ajuda outros a serem plenos também. Bem-vinda, Anahata Dev. Ó, a gente falando da era do coração, eis que chega alguém com a alcunha de Anahata, que é o chakra do coração, e a gente vai falar um pouco mais dele também. Sendo assim, a gente sai desse modo egoísta do coletivo, do individual, do coletivo, para o social coletivo. E aí, para isso, a gente precisa despertar virtudes do nosso coração, só que a gente não tem essas virtudes altamente desenvolvidas, porque, como eu falei, todo o nosso pensar, isso tanto faz você vir do Oriente ou vir do Ocidente, está voltado para o eu, né? Para adquirir conhecimentos para mim, para adquirir confortos para mim, para adquirir sobrevivência para mim. Nunca é pensando no coletivo e, como eu falei, eu sei, Thalita, nunca é voltado para o coletivo. E agora a gente entra numa era que é totalmente voltada para o coletivo. E olha só que coisa bacana. Se a gente pegar a numerologia, 2020, ele começa a década de 20. Na numerologia, 20 é o 2 potencializado. Se é o 2 potencializado, então tudo aquilo que é do 2 está multiplicado por 10. Então o que tem o 2 a ver com essa história toda de compaixão? Ele é a própria representação da compaixão. Boa noite, Maia. Seja bem-vinda. O 2, ele fala para nós sobre o seguinte. Ele fala sobre relacionamentos, ele fala de comungar experiências, ele fala de compartilhar coisas. Ele é o 2 é aquele que faz o acolhimento. Então, se a gente está entrando numa década regida pelo número 2, é totalmente, isso já é mostrado para todo mundo, é totalmente pedido para que nós desenvolvemos valores coletivos, valores do qual eu vou ver uma outra pessoa que não tem o que eu tenho. Digamos assim, eu tenho uma técnica ou eu tenho um tipo de atendimento que permite que tenha desbloqueios emocionais. Aí eu estou lá sapeando o meu Facebook e vejo uma pessoa escrevendo alguma coisa e pedindo ajuda a respeito disso. Então o que eu posso fazer? Eu posso doar meu tempo, eu posso doar o meu know-how, eu posso doar o meu saber fazer. E aí como é que eu posso fazer isso? E como vocês têm acompanhado, eu posso fazer isso na forma de uma live. Eu faço uma live ensinando as pessoas a desbloquearem o campo emocional. Eu ensino as pessoas com exercícios práticos e simples, que apesar de ser da minha área de atuação, ou seja, aquela técnica que eu uso e que me volta financeiramente, eu estou fazendo uma doação, eu estou fazendo um desbloqueio coletivo, eu estou fazendo uma ação desinteressada, eu estou tendo compaixão, eu estou tendo um enlace emocional com vocês ou com quem esteja me assistindo, de tal maneira que eu estou doando aquilo que eu sei. Eu não estou doando um finança, não estou doando uma matéria, mas estou doando aquilo que eu sei, aquilo que é o meu trabalho, de uma forma gratuita, aberta, para que todo mundo possa fazer. Se vocês prestarem bastante atenção, quando começou a quarentena, muito daqueles que têm alguma representatividade, aqueles que têm
um trabalho mais voltado para o espiritual, eles começaram a fazer muitas lives dentro dos trabalhos deles, e trabalhos pagos. E não é porque estava com medo de faltar dinheiro, mas é por conta desse despertar, desse estalo. Tem que trabalhar o coletivo, tem que trabalhar as virtudes, tem que entender o que é compartilhar, o que é ter compaixão com o outro. Ter compaixão com o outro é oferecer ajuda de acordo com aquilo que o outro verdadeiramente pode receber. Então, a compaixão, e aí vem a diferença entre compaixão e dó, porque a compaixão, ela é a ajuda necessária de acordo com a sabedoria divina. Só recebe a ajuda de acordo com aquilo que verdadeiramente necessita. Então eu faço uma live, eu ponho à disposição de todos os meus saberes. Aquele que verdadeiramente quer fazer uma mudança, eu não estou falando só da minha pessoa, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, só estou dando um exemplo. Aí aquele que está verdadeiramente pronto vai pegar tudo aquilo que eu estou oferecendo, vai fazer os processos internos e vai caminhar a mais. Aquele que está só assistindo a live assim, porque está passando e está esperando atualizar o Instagram para continuar vendo outras coisas, vai pegar só um pedacinho, nem vai fazer isso. Então a compaixão, o compartilhar, é dar ao outro aquilo que ele verdadeiramente precisa, de acordo com a sabedoria divina. Então, dar também significa não dar absolutamente nada, dar o silêncio, dar o vazio. Tá? E como é que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve isso primeiro desenvolvendo a nossa capacidade empática. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é uma conexão que nós fazemos através dos nossos corações, do qual nós conseguimos sentir o outro, ou seja, se colocar na pele do outro através de um estado emocional interno, sem que haja uma identificação. Porque quando há identificação não é empatia, você acaba de misturar a sua conexão com o outro, e aí você entra no estado de sofrimento igual ao outro e não ajuda nada a ele. Você praticamente só compartilha a dor. Você não compartilha a sabedoria para ajudá-lo na dor. Então, nós desenvolvemos para essa nova era, para esse novo caminhar, para essa nova visão mundial e global, as virtudes do nosso coração. Sermos mais empáticos, procurar, em vez de tentar compreender as coisas pela mente, compreendê-las pelo coração. Compreender pelo coração não é se tornar uma pessoa sentimentalista. Procurar compreender pelo coração é compreender a essência que o outro tem e que eu tenho, que é a mesma essência, que é a essência divina. Compreender pelo coração, compreender pelo estado emocional, é compreender que ele é mais do que simplesmente um ser pensante, mas que ele tem dor, ele tem frio, ele tem toda uma bagagem de vida que faz com que ele seja um ser único nessa existência. E aí eu consigo sentir o que ele sente e consigo saber o que ele verdadeiramente precisa. E mesmo que o que ele verdadeiramente precisa seja que eu dê um não para ele. Ser uma pessoa compassiva, ou seja, trabalhar dentro da compaixão, também é ser uma pessoa rígida, rigorosa, uma pessoa que diz não. Mas tudo isso amparado dentro de uma verdade absoluta, a verdade divina. Tem um ditado, eu acho que é chinês, ou ele é indiano, eu não lembro qual dos dois que ele é, mas provavelmente é indiano, que diz o seguinte: não queira o karma do outro, por melhor que ele seja, em detrimento ao seu, porque você não sabe o que o outro passa ou passou para ter aquele karma. Então,
Da mesma medida que eu não sei o que o outro passou para ter aquele problema ou para ter aquela solução maravilhosa, eu também tenho que fazer esses movimentos para comigo. Eu tenho que saber e buscar dentro de mim as minhas referências divinas, me conectar com Deus, conectar com a fonte, a forma que vocês quiserem falar. Mas é muito importante isso, porque quanto mais eu trabalho meu campo intuitivo, o meu campo empático, mais eu vou saber compartilhar aquilo que verdadeiramente todos necessitam, aquilo que verdadeiramente todos procuram, e também receber, abrir e receber aquilo que eu verdadeiramente preciso e aquilo que verdadeiramente estou buscando. Por quê? Porque eu também sou alguém numa caminhada evolutiva. Eu também tenho que ter compaixão para comigo mesmo. Lembra, nós não podemos ser seres completamente externos. Nós também temos que ser seres internos. Nós temos uma vida interior muito rica, que às vezes, por conta da nossa doutrinação que recebemos desde pequenininho, foi dito que devemos sempre ser bons para com o outro, devemos ser caridosos para com o outro, devemos ter compaixão para com o outro, mas nunca voltamos isso para nós. Nós nunca voltamos esta conversa para nós. E nós não lemos direito o segundo mandamento. Porque o segundo mandamento, isso é voltando e indo direto à questão da Bíblia, porque a Bíblia, e eu sempre falei nas outras lives, é só vocês olharem, é um livro que todo mundo aqui no Ocidente já pelo menos folheou alguma vez. E já ouviu falar dos 10 mandamentos pelo menos uma vez na vida. Então fica fácil de eu citar a Bíblia. Só por isso. Segundo mandamento da lei de Deus, está escrito: amarás ao próximo como a ti mesmo. Agora, eu pergunto a vocês, meus amores, que raio de amor você espera dar para o outro se você não está sendo compassivo para com você mesmo? Eu me dou demais para o outro. Eu me dou demais para a família. Eu me dou demais para o emprego. Eu me dou demais para o namorado. Se você doa-se demais, você está doando um amor vazio. Um amor completamente vazio. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Por que é um amor vazio? Porque ele não é preenchido com a sua própria pessoa. Você está dando aquilo demais de você. Você não está fazendo uma contraparte. Eu dou para a minha família, eu dou para o meu namorado ou minha namorada, eu dou para o meu trabalho e dou para mim na mesma medida. Eu não estou tendo compaixão para comigo mesmo. Eu não estou trabalhando com amor, com sabedoria. E se eu não estou trabalhando com amor, com sabedoria, todo amor que eu dou externamente é um amor vazio. Toda caridade que eu fizer vai ser uma caridade vazia. Porque não está imbuído nessa caridade a caridade para comigo mesmo, na mesma medida. Ah, quer dizer que eu tenho que dar algo para alguém, depois comprar algo para mim? Não, não é isso. Eu dou uma coxinha para a Priscila, que acabou de chegar e me deu boa noite, e depois tem que comprar uma coxinha para mim só porque eu dei um para ela. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando o seguinte: você quer dar uma coxinha para a Priscila? Dá uma coxinha para a Priscila. Mas depois de algum tempo, você sentiu vontade de comer, por exemplo, um pastel, você vai ficar remoendo porque você agora está com vontade de comer um pastel e deu uma coxinha para ela? Não, vai lá, compra um pastel. Só estou dizendo o seguinte: se ame na mesma medida que você está amando os outros. Seja compassivo para você da mesma maneira que você espera dar compaixão para os outros. Senão tudo que você fizer vai ser vazio. E aí quando a gente continua caminhando nessa era maravilhosa, que é a era de Anahata, a era do coração, você não vai ter vibração suficiente, você não vai ter força, esse combustível maravilhoso de utilizar do amor com sabedoria, que é a compaixão.
Você vai ter esgotado completamente porque você deu para o outro e não se abasteceu junto. E aí não vai conseguir frequenciar. Você não vai conseguir frequenciar nessa nova frequência linda e maravilhosa do coração que está entrando agora. Vocês já repararam que tipo de frequência, de que tipo de órgãos que o Covid ataca? Quais são os sistemas? Ele ataca principalmente 2 sistemas: circulatório e sistema pulmonar. Coincidentemente, tanto o pulmonar quanto o circulatório estão conectados ao coração, né? Você já viu? Os pulmões estão aqui, eles se ligam justamente aqui na onde está o coração. O coração está mais aqui para o lado direito, é a esquerda. O sistema circulatório todo está para o lado dele. Dentro da metafísica dos chakras, né? Dentro da sabedoria ancestral dos chakras, tanto o sistema circulatório como parte do sistema respiratório, principalmente os pulmões, estão ligados ao chakra do coração. O chakra do coração rege as emoções. O chakra do coração é justamente esse que a gente chama ele também de trono de Deus. Deus se assenta no nosso coração. Sabe onde fica a nossa consciência? Nosso grilo falante? Coração. Sabe onde tem o maior campo eletromagnético gerado pelo nosso corpo? Coração. Vocês já viram depois, não agora, tá? Senão vocês vão sair da live. Depois vocês digitam no Google qual que é a diferença entre o campo elétrico produzido pela mente e o campo elétrico produzido pelo coração. Do coração é muito maior do que o da mente. Da mente, terceiro chakra, que nos conecta, que nos une, que nos traz compartilhar, comungar experiências, é coração. Nós estamos subindo de uma era profundamente tecnológica, profundamente envolta em conhecimento, para uma era de compartilhar. Se a gente observar de 2010 para agora, houve um volume muito grande de trabalhos de compartilhamento. Pessoas que pegam o seu trabalho, que têm sua dedicação, colocam na internet para que outras pessoas em outras partes do mundo peguem aquele mesmo trabalho, se utilizem dele, façam projetos diferentes e coloquem de novo à disposição, que é chamado código aberto. Isso é um trabalho de compartilhar. Então, de forma bastante intuitiva, de forma bastante conectada com a vibração do universo, todos começaram a fazer, aqueles que estão mais alinhados, fazer um trabalho de compartilhar. Por quê? Porque sentem uma profunda conexão com a humanidade. Essa profunda conexão com a humanidade chama-se amor, e é um amor baseado e totalmente voltado para a sabedoria, que é a compaixão. E com a compaixão você atinge outro estado do amor, que é o amor incondicional. Então nós temos o primeiro estágio do amor, que é o amor egóico, ou seja, o amor para comigo mesmo, que é importante. O que não pode é a gente ficar só preso nele. Depois a gente parte para o amor condicional. Eu te amo porque eu amo cada um de vocês, porque vocês estão me assistindo na live. Isso é uma condição. Aqueles que não estão assistindo na live, ou seja, que entraram na live e depois saíram, esses eu não amo não. Tá vendo? Isso é uma condição. E tá errado? Não, eu só entendo dessa forma. Então não tá errado. Quando eu dou um passo a mais, eu já compreendo que eu posso amar tanto vocês que estão ainda assistindo a live, quanto aqueles que viram a live, acharam interessante, depois saíram para poder zapear pela net. Não tem problema nenhum, então eu já dei um passo além, então eu já aumentei minha condição. Minha condição são todas as pessoas que porventura estiveram dentro e fora desta live. Aí eu passo para minha próxima condição. As pessoas que olharam o story avisando dessa live, entraram, saíram ou simplesmente visualizaram. Aí já aumentei um pouco mais, tá vendo? Está aumentando o número de gente.
E assim vai indo, até que a condição que eu tenha é não ter condição. Mas para que eu não tenha condição, eu tenho que fazer isso de uma maneira sábia. Porque amar o outro por amar o outro, eu não estou amando nada. Eu estou tendo simplesmente um devaneio, achando que eu estou sendo benevolente. Eu não estou ajudando ninguém, porque eu não estou trabalhando com o meu campo de sabedoria. E pode ser que eu me machuque e me magoe muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, saber ajudar verdadeiramente é muito importante ouvir tanto o nosso coração quanto a nossa intuição. Se a gente não ouve nem o coração, nem a intuição, fatalmente nós não estaremos alinhados com a nova vibração que nós estamos entrando, com os novos propósitos que a divindade traz para nós nesse instante. E aí, fatalmente, quem não muda, se muda. Porque não é uma maldade ser tirado do planeta. É simplesmente não ter conexão. Não tem conexão. Eu vou deixar um ser aqui que não está conseguindo compreender uma faixa de amor mais elevado, ele vai ficar perdido. Imagina cada um de vocês. Por exemplo, eu gosto de heavy metal. Por incrível que pareça, eu gosto de heavy metal. Agora imagina vocês, se vocês não gostam de heavy metal, vocês irem numa festa onde está tocando heavy metal. No volume baixo, né? Toda aquela gritaria, mas tem uma música de fundo, né? Um louder, que é heavy metal. Vocês podem até tentar se acostumar com a festa, tentar aproveitar ela, mas sempre no fundo vai ter aquela música tocando um Ozzy, tocando Metallica, que vai causar um desconforto. Não é verdade? E aí, o que acontece? Desconforto, e esse estado de nunca adequação ao local vai fazer vocês fazerem a melhor coisa possível para vocês, que é sair da festa. Bem-vinda, Carmen, seja bem-vinda. E não foi porque ninguém te expulsou, foi porque vocês não se adequavam à frequência da festa. Agora imagina isso em escala planetária. Não trabalha o coração, não tem compaixão para com vocês, ou seja, um amor consciente. Não trabalho o meu campo empático, procuro sentir aquilo que vocês estão sentindo para que eu possa verdadeiramente dar para vocês aquilo que vocês precisam receber. Eu não estou fazendo isso. A era muda, começa uma era do coração, onde todas as pessoas vão estar frequenciadas com o coração, vão sentir mais essas virtudes do coração. Aquele que não fez o para casa, vocês acham que ele vai ficar tranquilo numa era dessa? Uma pessoa que tem sempre um comportamento mais endurecido das emoções, o não abrir-se, o não compartilhar, o não entender que o outro tem o mesmo tipo de possibilidades emocionais que ele. Você acha que uma pessoa assim, ela vai se adequar a essa nova era? Esse novo modo de pensar, novo de agir, novo modo de sentir? Não vai. É uma questão de frequência. Ela não vai ter mais a frequência para se manter no planeta depois desse processo, mais para frente. Então, se ela não tem como se compactar com o planeta depois dessa mudança, a única coisa que ela tem que fazer não é suicídio, tá? É simplesmente pedir para sair do planeta, né? Mesmo porque ela não vai conseguir encarnar, ela não vai conseguir voltar à Terra, porque a frequência não bate. Então ela vai estar num estado espiritual, dentro de uma frequência que é uma frequência estranha a ela, e ela nunca vai encontrar uma brecha
a não ser que faça um para casa muito bem feito, e daí esses anos que a gente tem vivido, para poder fazer essa mudança. Se não fez a mudança, vai mudar. Então, olha só, quando fala assim, que nós somos os trabalhadores da última hora, é porque nós estamos sempre sendo convidados a fazer o trabalho interno. O trabalho da última hora, orai e vigiai, é sempre um trabalho de compaixão. Primeiro para comigo, vou trabalhar o meu interno. Tudo aquilo que me irrita, eu tenho que olhar para mim. Tudo aquilo que me dói no outro, eu tenho que olhar para mim. Então eu vou trabalhar meu interno. Já não me irrita, já não dói? Beleza. Eu já entendi como é que é os processos de dor e sofrimento em mim? Então eu tenho know-how, eu tenho sabedoria. Agora eu posso aplicar essa sabedoria, eu posso fazer os meus movimentos com amor e sabedoria. Então agora eu posso fazer todos os meus movimentos com compaixão. E aí eu ajudo as pessoas, porque eu já vivenciei todo um processo, eu já entendi como é que é o sofrimento e como é que é a resolução do sofrimento. E aí, se eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar, mas verdadeiramente todos. E aí é que vem esse combustível. Porque se eu estou fazendo a coisa agora com sabedoria e com amor, e vira a compaixão, aquilo que eu for passar para vocês, aquilo que eu for passar para qualquer pessoa, ele não vai simplesmente estar dotado de um conhecimento. Ele vai vir com conhecimento, mas um plus de amor junto. Então vocês imaginam, vocês pedem uma empada, e aí na hora que vocês vão receber essa empada vem ainda com um suco. Que maravilha! É mais ou menos, é bem dessa forma mesmo. A gente vai entregar o nosso melhor, e esse melhor ainda vai ter o melhor junto a ele. Então vai ser o nosso melhor mais o melhor do universo que vai estar dando junto conosco. E aí é que vai nos impulsionar verdadeiramente para que nós possamos surfar na crista da onda dessa virada de eras. É nos pedido sempre, sempre, sempre trabalhar as virtudes do coração, deixar as emoções que estão guardadas irem embora. Nada mais de reter emoções. É nos pedido para que nós possamos senti-las, não reter nada, deixar fluir, compartilhar experiências, compartilhar saberes, sabe? Deixar ir, deixar verdadeiramente ir. Porque se não fizer isso, inevitavelmente a gente não frequencia. E se a gente frequencia, a gente não permanece. E aí, se não permanece, a gente vai ter outras oportunidades em outros lugares. Porque o divino, ele é compassivo conosco. Ele vai nos negar o planeta Terra, mas vai nos dar a oportunidade de estar indo para outros lugares, mesmo que esses lugares tenham um nível tecnológico inferior ao que nós estamos vivendo hoje, mas inferior na tecnologia, mas com a mesma realidade em termos conceituais e em termos emocionais, para que nós possamos de novo começar. Então, a compaixão é saber dizer não. A compaixão é saber negar. A compaixão é saber dar aquilo que o outro verdadeiramente precisa receber, dentro da sabedoria, não dentro do achismo. Não temos mais espaço para achismo. Se você sente uma dúvida em fazer ou não algo, olhe no coração. Se ainda está com dúvida de fazer isso, então provavelmente esse não é o caminho correto a ser feito. Será mais interessante você consultar uma outra pessoa. E se a dúvida persistiu, não faça. Porque se está em dúvida, seu coração e sua intuição não estão alinhados. Seu campo de sabedoria, sua conexão com o divino não está alinhada. Então você tem que voltar para dentro e trabalhar de novo a sua conexão
com o divino, com o Deus interior, com a fonte eterna que tudo há, com esse brilho maravilhoso de 1000 sóis que somos cada um de nós. Maravilha, meus amores. Hoje a live vai ser curtinha, era só mesmo para instigar a todos a olhar para dentro, olhar para esse sol que brilha no meio do nosso peito, essa luz que nos conecta, que nos une em profunda ligação. Trabalhar os campos empáticos, porque somente com a empatia é que nós vamos singrar a nova era. E para que a empatia seja o nosso carro, a compaixão tem que ser o nosso combustível. Então, hoje é curtinha mesmo, mas eu estou muito feliz que cada um compartilhou comigo o seu tempo. Um beijo no coração de cada um. Sejam todos abençoados, iluminados, protegidos. Se você está assistindo essa live depois, seja abençoado, protegido, resguardado, e que a luz divina ilumine cada um de vocês, dando sabedoria e amor no coração para guiá-los por todo o caminho. Beijo e até o nosso próximo encontro. Namastê.